E aí, gurizada, beleza? Estamos de volta aqui, João Paulo, do Acervo Exatas, para mais um exercício de limites de funções racionais quando o denominador tende a zero. Vamos ficar craque nisso aqui para não errar mais, tá? Então vamos lá, exercício 13 diz o seguinte: ache, e ele está pedindo aqui, ó, 3 limites, tá? Observem que a função racional é a mesma para os 3 limites, só que para os 2 primeiros aqui, ó, está sendo pedido os limites laterais, né? Quando x tende a 4 pela direita, quando x tende a 4 pela esquerda. E o terceiro é o bilateral, né? Então vamos fazer primeiro o teste aqui, né? Pegar qualquer um desses limites e fazer a substituição, né? Do 4 ou do 4 mais aqui, ou do 4 menos, né? Que vai ser o 4 no lugar do x. E vai dar 2 menos 4 sobre 4 menos 4 vezes 4 mais 2, que vai resultar em 2 menos 4, menos 2. Aqui embaixo deu, então 4 menos 4, aqui ó, deu 0, né? 0 vezes 4 mais 2 é 6, 0 vezes 6 dá 0, né? Então, como nós vimos no exercício 11 e no exercício 12, quando isso aqui acontecer, quando tivermos esse caso aqui, né, de um numerador diferente de 0, e um denominador tendendo para zero, nós vamos precisar calcular primeiro os limites laterais para depois encontrar o bilateral, né? Nós vimos também o seguinte, ó, que os laterais para esses casos aqui vão poder ser ou mais infinito ou menos infinito, né? E o bilateral, ele vai poder ser ou mais infinito ou menos infinito ou não existir, certo? Nós já vimos isso. Se tu não assistiu os vídeos passados, eu recomendo que tu assista, tá bem explicadinho lá isso aqui, tá bom? E vimos também nos vídeos passados que para resolver estes casos aqui, precisaremos analisar os sinais do numerador e denominador. Eu vou começar por esse primeiro aqui, ó, quando x tende a 4 pela direita, tá? Então, o numerador, ele vai ter sinal negativo, né? Ó, nós já fizemos a substituição aqui, ó, né? Deu menos 2, o sinal é negativo, ele vai tender para menos 2 aqui, né? E o denominador, nós vamos avaliar agora fazendo o gráfico da função do denominador. Então eu vou chamar o denominador de g de x, que vai ser igual a x menos 4 vezes x mais 2, que é uma parábola, né? Uma equação de segundo grau. Relembrando, então, que a gente pode expressar uma função de segundo grau dessa maneira aqui, né? A vezes x menos x', que é a primeira raiz, vezes x menos x duas linhas, sendo x' e x duas linhas as raízes, nós vamos tirar daqui que as raízes são 4 e menos 2, né? Então, fazendo agora o esboço dessa função do denominador, uma raiz está aqui, 4, a outra raiz está aqui, menos 2, e a concavidade dessa parábola é para cima, né? Porque o a é positivo. O a é o coeficiente do x ao quadrado. Se a gente fizer o chuveirinho aqui, ó, o x ao quadrado terá como coeficiente 1, que é um valor positivo. Então, essa parábola aqui tem concavidade para cima. Vai ser mais ou menos assim, ó. Beleza? Então, para analisar o sinal do denominador desse primeiro limite aqui, ó, quando x tende a 4 pela direita, nós vamos fazer o x se aproximar de 4 aqui pela direita, nesse sentido aqui. Quando o x está muito próximo de 4 aqui, ó, pela direita, o sinal da g de x, que está aqui, né, que é g de x, será positivo. Então, o denominador aqui terá um sinal positivo. Então, a razão, numerador e denominador, um número negativo no numerador e um número positivo no denominador, vai dar um sinal negativo. Como consequência, esse primeiro limite lateral aqui vale menos infinito. Para o segundo limite lateral, o numerador, vou puxar para cá, ó. O numerador também será negativo, né? E para o denominador, nós podemos analisar no gráfico aqui de novo, ó. Só que agora, vou puxar em azul, nós vamos nos aproximar de 4 pela esquerda, né? E quando isso acontece,
a curva aqui, ó, vai rebater valores negativos de g de x. Então, o denominador tem sinal negativo. Logo, isso aqui vai resultar em mais. Menos dividido por menos dá mais, né? E o valor numérico já sabemos que é infinito. Então, esse limite aqui vale mais infinito. Tá? E o limite bilateral, como consequência, não vai existir, né? Porque os limites laterais estão tendendo para direções bem diferentes, né? Um está tendendo para menos infinito e o outro para mais infinito. E, gente, olha só, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta agora aqui, ó, que é só ter acesso à internet, é só entrar ali nela, tá? É o Wolfram Alpha, eu usei muito na faculdade essa ferramenta, serve para matemática, para física, para química, tem muita coisa lá, tá? E eu vou mostrar como é que a gente vê esses valores aqui, ó, no gráfico de menos infinito, mais infinito, e como que a gente conclui que esse limite bilateral aqui não existe, tá? Me acompanha aqui então na tela do PC. Então eu abri aqui no meu computador agora o Wolfram Alpha, tá? Que é um software que pode nos ajudar bastante, principalmente a confirmar aí respostas quando tem que fazer algum trabalho de cálculo ou de física ou de química, tem muita coisa interessante aqui, gente, olha só. Então eu vou selecionar aqui o campo de cálculo e análise, olha só que interessante. E eu quero confirmar agora os limites, tá? Vocês podem fazer isso para todos os limites que a gente calculou aqui no canal, tá? Tu pode usar isso aqui para confirmar, por exemplo, alguma resposta de um trabalho. Então aqui, ó, limites, eu vou selecionar o primeiro deles aqui, ó, calcular um limite, tá? Vou clicar aqui e aqui eu vou digitar a minha funçãozinha, ó. Então a nossa função era 2 menos x, né? Em cima, e embaixo era x menos 4 vezes x mais 2, né? Vou apagar esse x ao cubo aqui. Vou colocar mais um parênteses aqui para não ter risco do software errar, tá? E o x estava tendendo para 4 no limite bilateral, né? Pode calcular os laterais também, tá, gente? É só botar aqui, ó, ou mais ou menos depois, tá? Mas eu quero o bilateral. Então, agora a gente vem nesse botãozinho aqui, ó, e só clica nele. E temos a resposta agora tanto do limite bilateral quanto dos laterais. Olha só, para o limite bilateral, que é esse aqui de cima, ele está dizendo que o limite não existe, ó, o que confirma o nosso resultado. E para os limites laterais aqui, ó, ele está dizendo que o limite lateral quando x tende a 4 pela esquerda vale mais infinito, que é o que nós encontramos. E o limite quando x tende a 4 pela direita tende a menos infinito, que é o que nós encontramos também. Então, olha só, ele faz um plot ainda aqui, ó, bem simplificado. Quando a gente está se aproximando do 4, que está mais ou menos nesse ponto aqui, ó, pela esquerda, a gente vê que a função está crescendo lá para mais infinito, que é condizente com a resposta. E quando x tende a 4 pela direita, ou seja, quando x está se aproximando nesse sentido aqui, ó, 4, a função está indo lá para menos infinito, certo? Então essa ferramenta aqui é uma ferramenta que pode ser muito útil aí para trabalhos, né, para conferir respostas de trabalhos, eventualmente para fazer algum esboço gráfico. E tem muita coisa boa dentro dela, que seria bom que vocês passassem algum tempo navegando para descobrir o que tem dentro, tá? Tem bastante utilidade, beleza? Então deixa aquele likezão maroto aí para ajudar o nosso canal e te vejo no próximo exercício. Um grande abraço!